Mas a alma chama a gente, né? Não chama tu também? A Natureza das Coisas Invisíveis está chegando nos cinemas agora no dia 27 de novembro, pela sessão Vitrine Petrobras. Foi um filme que foi exibido em Gramado, foi onde eu assisti, inclusive, né, o filme, ganhou 3 Quiquitos, acabou de passar na Mostra de São Paulo, ganhou mais 2 prêmios, incluindo aí o Júri da Crítica. E eu tô com a Rafaela Camelo, que é a diretora do filme, para conversar um pouquinho a respeito desse longa-metragem. Rafaela, prazer conversar contigo sobre esse filme tão bonito que a gente pode ver no cinema, nos festivais, e agora vai poder ver, então, no cinema grande público. Prazer é meu, Rodrigo. Agradeço o convite e fico muito feliz também da gente estar conversando agora. E, Rafaela, é um filme que eu acho muito bonito pela maneira como você conversa sobre a morte, que é um tema que para a gente é muito, às vezes, muito lúgubre, é um tema que traz tristeza, mas o jeito que você fala sobre a morte é uma passagem, é algo que todo mundo vai passar, obviamente, por isso, mas eu acho que você olha de uma maneira muito poética. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, dessa ideia também de falar sobre a morte, de falar também sobre a morte, do ponto de vista de duas crianças também tão imaginativas como as que a gente acompanha no filme. Hum. Legal, assim, essa decisão, assim, nessa vontade de falar sobre o tema da morte, eu acho que vem lá de trás, né, dos primeiros escritos já desse projeto. E nas primeiras versões eu acho que ele tinha um outro tom, né? Enfim, eu acho que a ideia lá atrás da morte, acho que trazia de uma forma, acho que um pouco mais literal, né? Essa morte, enfim, essa morte biológica. Mas à medida que eu fui me dedicando ao tema, pesquisando, enfim, e vendo também outros filmes, né, que falavam sobre isso, buscando material, enfim, eu acho que o próprio momento do desenvolvimento de um roteiro tem muito isso, né, de você um pouco ligar essa antena e buscar, né, um pouco uma abordagem para o tema que você tá escolhendo, né? E aí eu me deparei com essa ideia, assim, né, de pensar nesse tema da morte a partir de um outro ponto de vista. Sem dúvida me influenciou muito todo o momento que a gente passou também com pandemia, né? Então a gente ficou muito muito saturado, né, do tema da morte e desse luto, assim, e uma coisa que me marcou muito, assim, acho que foi enfim, quase essa não é, possibilidade da gente viver o luto também, né, porque a gente estava, enfim, todo mundo, né, passou por isso de ter várias perdas próximas ou nem tão próximas, mas ainda assim que afetam muito, né, afetam muito o nosso dia, enfim, afetam muito a nossa vida. E aí eu senti que eu poderia criar uma obra que falasse sobre essa questão do luto, mas que tratasse mais de uma forma, enfim, como um ciclo mesmo, né? Enfim, a vida e morte como sendo algo que a gente evita, né? Enfim, a gente evita olhar, mas lembrando também sempre que né? Acho que tem esse clichê máximo, né? De a única certeza que a gente tem na vida, mas no final das contas é um pouco isso, né? Assim, a gente não para pensar, mas a cada dia a gente está morrendo, né? Enfim, a gente nasce com essa certeza, assim, né? E aí já tinha essa vontade também de trabalhar com. No início eu achava que seria adolescência, né? Com o desenvolvimento também eu vi que acabou caindo um pouco mais para a infância, porque fazia sentido também, né? Nessa ideia de contraste também, né? Dessa inocência da Glória com um pouco a rebeldia e a sabedoria da Sofia, assim. Eu senti que o filme ganharia também, né? Ganharia nesse lado da empatia e também dessa verossimilhança, assim, né? Da gente olhar também para essa criança e a gente aceita, né? Que ela também está vivendo essa descoberta, né? Assim, essa descoberta de passar por uma primeira experiência de morte muito consciente, assim, né? Então, eu sinto que foi um pouco, né? Quando a gente está criando um filme, não dá muito bem para a gente saber da onde que a gente está, aonde que a gente está querendo chegar, né? Assim, mas eu sinto que instintivamente, assim, eu tinha essa vontade de falar desse tema com um filme que pudesse, de alguma forma, contribuir, né, com esse luto coletivo, né, que a gente viveu.
E filmes com elencos infantis, assim, com atores infantis, no caso, atores mirins, até eu escrevi isso na crítica, eles vivem ou morrem a partir da qualidade do elenco, né? Tem Uhum. filmes que tem roteiros muito bons, mas que o elenco, se o elenco não foi bem escalado, não foi bem dirigido, acaba que se perde. E a boa notícia é que o teu filme tem duas atrizes que foram escolhidas no céu, assim, porque as atrizes que fazem agora a Sofia, né, a Laura Brandão e a Serena, são excelentes, assim, elas não são adultizadas no filme, né, elas têm aquelas conversas infantis de criança mesmo, sabe, elas descobrindo ao seu redor, descobrindo uma amizade também entre as duas, que eu acho que é muito fascinante, assim, e que eu faço um pouquinho respeito, né, disso, né, de como foi encontrar as duas, como foi dirigir as duas também, né, porque eu acho que o filme, ele brilha muito por conta também dessas duas atrizes mirins. É, foi assim, eu joguei muito alto, né? Colocando um primeiro filme que tinha esse protagonismo de duas crianças e também tem, né? Enfim, tem animal, tem muitas coisas muito desafiadoras, assim, né? Mas acho que chega um momento que, enfim, você tem, sei lá, que eu tive só que ter fé e, enfim, assumir que esse era o filme, né? Então eu precisaria, de fato, ter essa parceria com duas crianças, assim, né? Eu chamo de parceria porque, de certa forma, existia, né? Enfim, existia já algumas ideias, claro, né? Enfim, de como seria essa personalidade dessa criança, enfim. Mas no momento também que eu encontro as duas atrizes, de certa forma, o roteiro, a história também precisa se encaixar, né, ao que elas são, né? Então, eu sinto que esse lugar, assim, né, de estar no filme como diretora e como roteirista, de certa forma me traz essa percepção, né, de conseguir também incorporar, né, muitos elementos que são próprios delas, né, assim, então quando a gente faz uma pesquisa de elenco, assim, né, para criança, de certa forma, a própria personalidade da criança, a forma que ela se comporta, né, fora ali da sala de ensaio, também, também é muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda olhar para isso, assim. Foi uma coisa que eu fiquei muito atenta, assim. Claro que as duas, enfim, têm plena consciência de que elas estão atuando o tempo inteiro, assim, não tem nada no filme que seja exatamente elas, que seja do comportamento delas, assim, mas de certa forma é preciso criar esse encaixe, né, para justamente dar essa sensação enfim, de ser verossímil, né, o que elas falam, a maneira que elas se comportam. Eu investi muito tempo em conhecer essas meninas, em fazer com que a gente criasse um elo de amizade, né, e de compreensão, assim, né, muito genuíno. E eu sinto que esse é um processo também que existe no momento que você está trabalhando com, enfim, atores de qualquer faixa etária, né? Assim, de certa forma, entender de que forma que elas, né, enfim, de que forma que eu posso acessá-las, como a gente consegue se comunicar, qual é, quando eu estou descrevendo uma cena, enfim, quais são as palavras, qual é a abordagem que eu posso ter com elas, enfim, se às vezes para uma é mais importante a gente definir no momento da cena quais são os gestos, quais são as ações em cena, para outra, enfim, o mais importante é dar um pouco enfim, um pouco mais de liberdade, e do tipo ouvir, enfim, eu acho que é um pouco o processo também que eu tenho com atores adultos, né? Que é do ouvir e buscar também uma contribuição do outro lado. A gente fez uma etapa, assim, no momento do ensaio que a gente chamou de alfabetização, né? Alfabetização, enfim, cênica, cinematográfica, assim, né? Para justamente a gente dar para elas é, enfim, essa autonomia, assim, né? De saberem que é, elas poderiam também sugerir, elas poderiam também participar, o que elas escolhiam para as personagens, isso é algo importante, assim, né? Enfim, para de certa forma dar para elas, assim, esse um pouco do que é o instrumento, né? Do ator. Eu sinto que
no momento da escolha, ver que eram duas meninas que estavam muito abertas e muito interessadas, assim, foi muito importante. E ver também as famílias, né? Que isso é um ponto que eu sempre ressalto também, que o casting para criança, assim, é um casting da criança e também da família. E a gente teve uma sorte extrema, né? Que as duas famílias também foram muito parceiras, né? Porque, de fato, exige, né? Exige muita energia de todo mundo que está envolvido, né? Muda, né? Muda a vida. Se pra gente, adulto, tá no set e ter essa rotina de set já, né, implica em várias, em várias questões. Imagina para uma criança que está vivendo aquilo pela primeira vez, né? Enfim, é tudo muito intenso. Imagino que também ajuda muito o fato de de vocês terem, né, a Larissa, a Camila, a Aline também junto ali para dar aquele arcabouço, digamos assim, né? Então elas ajudam também as crianças a atuarem melhor e dava para ver nas coletivas, pelo menos, que tinha uma química muito boa também entre as mães e as filhas também. Então acho que isso acaba ajudando, não sei, pode me dizer melhor até, mas eu acho que Com ajuda, né? certeza. Com certeza, porque é um pacto, né, que a gente tem que fazer, né, de todo o elenco ali, né, para geralmente enfim, muitas coisas vão ser construídas um pouco nessa relação, né, ali de uma atriz com a outra, né, menos às vezes do que uma direção que eu vou dar e mais assim naquela parceria que elas têm que criar para, enfim, para estarem em cena juntas, para enfim, se entenderem, para conseguirem se comunicar em cena, né? Eu sinto que em todo o elenco existiu, né, essa abertura também muito grande, assim. A Larissa Mauro, ela é também preparadora de elenco, já trabalha já há bastante tempo com crianças, assim, então ela foi também uma grande parceira nisso, assim, né? De sem dúvida, ela tá no set, no papel de mãe ali, né? Mãe de uma das protagonistas, tá? Enfim, tem bastante cena com ela, né? Então, eu sinto que ela foi também uma grande parceira, né? A gente tem uma preparadora de elenco, que é a Pamela Germano, que ela preparou todo o elenco, mas, sem dúvida, essa troca ali com a Larissa foi muito importante. E a gente tentou, assim, né, no momento de preparação também, emular um pouco, né, a relação dessas famílias, né? Então, tiveram também, enfim, uma certa parte ali, quase um laboratório, assim, também, né? E que aconteceram coisas com elas que nem, enfim, que eu não participei também, né? Justamente para elas poderem criar esse elo familiar, esses segredos, enfim, acho que isso foi muito importante também. E acho muito interessante no filme, e queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que eles são quase dois filmes num, né? Porque ele começa de uma maneira e tem uma ruptura e ele segue depois, né, no campo, assim. Eu acho que é bem interessante isso. Como foi montar isso também, né? De pensar o que acontece na primeira parte, o que acontece na segunda. Tem uma música do Bituca no meio também, que eu acho que é legal comentar, né? Porque o filme ele consegue realmente, né, ter esses dois trechos que são diferentes, mas que obviamente conversam, né? O filme ele tem começo, meio e fim, mas ele tem esses dois trechos que são distintos. Ah, assim, quando eu estava escrevendo o roteiro, assim, eu pensei muito de que maneira eu poderia fazer quase né, integrar, né, essa metáfora, enfim, essa sensação da morte também na forma do filme, né? E algo que foi pensado nessa etapa era justamente o filme também ter essa pequena morte também no meio, né? E renascer nesse novo ambiente, assim. Então, tem um certo elemento ali que é argumental, né? Enfim, quando a gente estava na etapa de roteiro, não era exatamente no meio como acontece, né, com o filme já montado, assim. É, eu achava que ia ter um pouco uma outra dinâmica, assim, no roteiro. O hospital ele ganhava um pouco mais de corpo, né? Mas no momento em que a gente começou a organizar esse material, fazia muito, muito sentido, né? Que aquele ritmo também do campo, enfim, que é o mais contemplativo, que é mais quieto, que tem esse som mais
enfim, mais do ambiente mesmo, assim, né? Que isso, de certa forma, também contaminasse a primeira parte para a gente dar essa sensação de fluidez também, né? Nessa passagem. É, e eu sinto que essa quebra ali, né? Sendo também, ela é pouco anunciada no filme, né? Enfim, e na primeira parte ali a gente tem em algumas cenas que se fala, né? Se fala desse sítio, a Sofia fala do sítio, né? A Simone fala do sítio, mas no momento que a gente vai, assim, né? Tem esse elemento, assim, né? Que é um pouco brusco, enfim, né? É sem anúncio, né? E simplesmente você tem que se recolocar no filme, né? Então, essa quebra, né, com a música ali do Bituca, assim, que foi a inspiração também para aquela cena, aquela relação, né? A letra da música, que é o Fazenda, ela traz isso, né? Esse diálogo de gerações, né? Eu era criança, hoje é você. Tá no momento que a gente, né, que o espectador tá ali, né, imerso naquele momento ali do hospital. Enfim, é isso. Agora o filme é outra coisa. Agora o filme é outro ambiente, agora é outro momento, passou tempo, né? Então é um pouco a sensação, né? Eu sinto que a gente precisava causar nesse miolo do filme. Maravilha. Bom, o pessoal está convidado, então, a partir do finalzinho de novembro, né? 27 de novembro, Exatamente. em cartaz nos cinemas pela Sessão Petrobras, Vitrine Petrobras. Rafael, eu queria que tu convidasse, então, nossos espectadores aqui da Manac 21 para curtirem o filme. E é importante dizer sempre, né? Vão ao cinema e vão no primeiro final de semana, porque é quando o filme ele ganha aquele gás para depois seguir mais tempo também em cartaz. Justamente, enfim, eu vejo que a gente está num ano muito bom, né? Enfim, numa fase muito boa, não só um ano, né? Para o cinema brasileiro, enfim, que vejo as pessoas, né? O público amando tanto o cinema brasileiro. Então, convido todo mundo a ir ao cinema, como você falou, no primeiro final de semana, a primeira semana é essencial para a gente conseguir se manter, né? Em cartaz. Ele vai estar em cartaz de pelo menos 35 cidades, então busque aí o cinema perto da sua casa. Se não tiver, peça, é muito Isso. importante também, enfim. E são ingressos a preços populares, então mais um incentivo também para a gente, né, poder, enfim, diversificar, né, o acesso também ao cinema e pensar também, né, que o cinema brasileiro também tem muitos cinemas brasileiros, né? É um filme do Centro-Oeste, é um filme de Brasília, um filme, enfim, com, né, uma equipe, um elenco majoritariamente feminino. Então, espero que, enfim, que as pessoas vão ao cinema e vão acompanhado, vamos levar nossa tia, vamos levar nossa mãe, nossa avó. Isso é muito bom, ver essas sessões lotadas. Estou muito ansiosa. Isso aí, gente. Vamos levar o pessoal no cinema porque o filme realmente é arrebatador, tanto que ganhou vários prêmios, né? Para inclusive te parabenizar pelos prêmios que o filme levou, porque merece com certeza. Exatamente, a gente está muito feliz, né? Teve uma carreira internacional e nacional agora, então a gente espera que isso se reflita também em público, porque é o que a gente quer, né? Enfim, eu acho que o filme ele se completa nisso, nesse encontro com a plateia, e sem dúvida a nossa trajetória não está completa, né? Se as pessoas não estiverem ali na sala de cinema assistindo. Então é um momento também de muita emoção para gente, muita expectativa. Maravilha. Rafaela, sucesso com o filme. Espero que muita gente vá mesmo ao cinema poder assistir aí a Natureza das Coisas Invisíveis. E já estou esperando já o próximo projeto, já que espero que não demore muito para chegar. Não, vai demorar não, tá aqui já. Em breve deve ser anunciado, mas estou aí também com próximos projetos já aquecidos. Espero voltar em breve. Maravilha, sucesso. Obrigada. Obrigada.